Meu nome é Henrique, eu trabalho na High Platform, aqui em São Paulo. Estamos contratando também. E eu escolhi um nome bonito para minha apresentação, porque eu sou front-end, é isso que a gente faz, né? Então vamos lá. Eu vi num tutorial na internet como se faz palestra antes de vir para cá. E como eu vi que todo mundo está fazendo isso, e eu vi mais palestras do que eu deveria ver, já que eu cheguei depois, e todo mundo faz uma pergunta para a plateia, né? Então eu tenho uma para vocês. Quem aqui gosta de React? Levanta a mão, por favor. Tá bom, obrigado. Vamos lá, então. É só cota mesmo. Então vamos falar de animação, tá? Eu trouxe para vocês aqui 4 tipos de implementação de animações em React, tá? Usando CSS, usando JavaScript, usando 2 bibliotecas que eu peguei. Eu não trouxe a implementação delas, mas eu vou falar por cima os prós e os contras de usar. E o React Motion. Começando com CSS Animations, tá? A implementação é bem simples. É basicamente troca de estado para você controlar a classe que está presente no seu componente, e aí você manipula a animação via CSS. Eu não trouxe o CSS aqui, porque eu acho que todo mundo aqui deve saber CSS, está cansado de saber. Então, basicamente, né, isso é um componente input, que quando você dá focus nele, ele muda o estado, e baseado no estado, ele adiciona uma classe ou não, esse input foxed. E aí você tem os prós de usar CSS, né? Você tem a performance, que é CSS. Você tem transições mais suaves. Você consegue controlar melhor usando o easing do CSS. Você tem a vantagem de usar diversas classes CSS e controlar a animação de diversas maneiras diferentes. E você tem poucas mudanças no estado. Você mexe pouco no seu componente e você tem pouca complexidade dentro do seu componente, dado que toda a complexidade de animação está dentro do CSS. Só que os contras disso não é cross-platform, né? Você vai ter problema com o IE. Se alguém aqui... Quem dá suporte ao IE, voltando a cota aqui? Alguém aqui dá suporte ao IE 8? Levanta a mão. IE 9? IE 10? Ah, melhorou. IE 9 já se ferrou já. E a CSS, né? Você não fica ali autocontido dentro do seu componente toda a lógica dele. Você vai precisar escrever CSS para ele. Falando um pouco de animações em JavaScript, tá? Aumenta um pouco a complexidade. Você começa a colocar novas coisas no seu componente. Você começa a colocar coisas novas. Basicamente, é um componente diferente esse, que é um botão que aciona a classe de um input. Também é baseado na classe, porém você já começa a adicionar o estilo dentro do seu componente, né? Você abandona o CSS e você começa a trabalhar só com JavaScript. Beleza? Você mantém, né, a performance. Você perde você não precisa mais do CSS, então você perde já todo o trabalho, todo o webpack que você tem que montar, todas as dependências que você tem que montar só para trabalhar com CSS. Só que, ao contrário, você também continua sem suporte a IE, sem suporte a navegadores mais antigos, e você adiciona complexidade a cada componente que você quer animar. Perfeito? Para isso, né, as pessoas vêm desenvolvendo frameworks e bibliotecas para poder ajudar você a desenvolver animações no React. Tem o Animated, tá, que eu trouxe aqui. Ele é built-in do React Native. Ele é a biblioteca de animação dentro do React Native. E o Velocity, que, na verdade, ele é uma abstração do Velocity original, Velocity.js, para React. Tá? E aí você tem os prós de usar uma biblioteca especificamente para animação. No caso do Animated, ele é React Native Friendly, então mesmo você tem aquela cross-platform entre web e native. Você tem a flexibilidade como eu posso dizer, a flexibilidade de você trabalhar com diversas novas animações com o seu componente, porque essas bibliotecas elas dispõem de novas animações para você de maneira mais fácil. E com isso, no caso do Velocity, é uma aplicação e é uma implementação bem simples. Tá? Os contras disso, tá? No caso do Animated, algumas classes
e algumas animações dele não funcionam 100% na web, dado que ele nasceu dentro do Native. Então, o foco dele de desenvolvimento foi sempre voltado no Native. Usando uma nova biblioteca, é mais uma coisa que você tem que aprender. Eu sei que aprender é sempre legal, mas, querendo ou não, se você está com um projeto atrasado, você vai ter que aprender uma nova biblioteca para você entregar essa animação. E CSS, pelo menos, já todo mundo já sabe. Você vai ter problemas de performance. No caso do Animated, eles reportam algumas issues no GitHub, inclusive, de performance, comparado ao CSS Animation e JavaScript Animation. O Animated também tem alguns problemas de auto-prefixing. Tá? Navegadores antigos, que você precisa do WebKit, do Moz, você vai perder isso. E também, no caso do Velocity, ele não é cross-platform. Tá? E aí chegou um cara, o Sheng Lu, ele desenvolveu uma biblioteca que chama React Motion, que é basicamente, como ele próprio diz, é uma biblioteca feita para resolver suas animações, os problemas que você tem com as suas animações. A implementação disso é bem mais simples do que você ter que escrever animações com JavaScript. Então, basicamente, você vai ter um Motion, que você importa o Motion e o Spring da biblioteca do React Motion. E aí você passa um Spring. O que é o Spring? O Spring, basicamente, ele vai tratar para você o easing, todo aquele trabalho que você tem de cuidar do cubic size e da animação, ele vai fazer para você a física da animação. E aí você vai conseguir passar isso para dentro da sua div, no caso aqui a div, para dentro do seu componente que você quer animar. Os prós disso, né? Ele é friendly com a web e o native. Ele foi construído para ser friendly com os dois. E tem o Spring Concept, que resolve bastante problema que você tem em cuidar exatamente de como sua animação vai funcionar. Você tem uma maneira mais fácil de coordenar como a sua animação vai se comportar. E os contras, ele mesmo reporta que você tem problemas de performance usando isso. E, de novo, vai ser mais uma coisa para você aprender. Links de referência. Temos esse Medium desse cara, que tem um post incrível sobre várias implementações de várias bibliotecas de animação. Inclusive, ele tem a implementação do Animated, implementação do Velocity, implementação do GreenSock, que eu não trouxe aqui. E o Sheng Lu, que é o criador do React Motion, né? E aí, também a cota de GIFs de hoje. Muito obrigado, gente. Vitória, cara, conseguiu apresentar. Como assim, mano?